Profundidade. Quando Jesus encontra Pedro e os discípulos frustrados depois de um dia de pesca, todos eles estão na beira do mar, na beira desse lago. Então eles estavam em águas rasas. Por isso Jesus ele começa nos mostrando o segredo. Você quer provar milagres? Você quer me conhecer com mais profundidade? Você quer experimentar o sobrenatural na sua vida? Você precisa sair das águas rasas e você precisa ir para as águas profundas. Eu espero que essa palavra de alguma forma nos motive, nos inspire nessa noite. Ainda que você que se acha explorador de águas profundas, que a gente seja levado a águas mais profundas ainda. Porque o que Deus vai fazer na sua vida e através de você, nessa cidade onde Deus te levar, olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou em coração humano. Mas nós precisamos entender o segredo, nós precisamos entender o que Deus está pedindo de nós. E o que Deus está pedindo de nós hoje é que a gente saia das águas rasas e que a gente vá para as águas profundas. Quando eu fiz questão de ler todo esse texto, é porque lendo todo esse texto eu encontro as respostas que nos mostram o caminho para que a gente possa chegar às águas profundas. E eu quero compartilhá-las com você nessa noite. A primeira resposta que eu encontro nesse texto, que pode nos capacitar a buscar águas mais profundas, é que nós precisamos reconhecer a nossa condição. Você pode repetir comigo? Diga assim: eu preciso reconhecer a minha condição. Essa é a primeira condição para você sair das águas rasas e chegar nas águas profundas. Você precisa reconhecer a sua condição. Eu preciso reconhecer a minha condição. Nós precisamos reconhecer a nossa condição. A palavra usada pelo apóstolo Pedro aqui no versículo 8, finalzinho do versículo 8, quando ele tem essa experiência extraordinária com Jesus, ele diz assim: eu sou pecador. Ou seja, eu preciso reconhecer a minha condição. E pode parecer chovendo molhado o que eu estou falando aqui, mas não é. Eu vou só usar como exemplo aqui a vida, por exemplo, de Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ninguém discute o fato de que o apóstolo Paulo era o cara. Era o cara. O cara escreveu a maior parte do Novo Testamento. O cara era tão profundo que o próprio Pedro falou assim: tem algumas coisas que esse cara escreveu que eu não entendo. E eu fico pensando, a gente hoje, depois de 2000 anos, tentando entender Paulo. Se Pedro na época não entendeu, ou disse, tem algumas coisas complicadas, eu imagino a gente. E eu vejo pastores subir no púlpito e falar: o que Paulo quis dizer foi isso. Eu falo: meu Deus, cara corajoso. Será que foi isso mesmo que Paulo quis dizer? Porque Pedro mesmo não tinha tanta certeza. Mas quando a gente olha para a vida de Paulo, é interessante, porque veja bem, você não precisa abrir não, mas 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, ele diz assim: porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Paulo está falando isso quando o seu ministério está começando. Ele está começando, ele converteu. E ele escreve, quando ele escreve ele fala: olha, eu sou o menor dos apóstolos. Quando ele chega na metade do ministério dele, já estava rodado, experiente, ele diz em Efésios capítulo 3, versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando ele está quase morrendo, no final da sua vida, no final do seu ministério, ele escreve 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, e ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu não sei se você percebeu o caminho que Paulo percorreu aqui. Quando Paulo começa a sua vida na fé, ele fala assim: gente, eu sou o menor dos apóstolos. O tempo passa, ele adquire maturidade e ele fala assim: olha, eu sou o menor dos santos. E quando ele está quase morrendo, ele fala assim: eu sou o pior pecador. A gente percorre a rota contrária. A gente chega na igreja assim: eu sou o pior pecador. Conserta a minha vida, me ajuda. O tempo passa e eu viro diácono. E a hora que eu viro diácono, eu já me considero um santo. O tempo passa e eu cresço um pouquinho mais na fé. Eu abro uma igreja e abro outra, e agora você me respeita porque eu sou apóstolo. Não é assim? A gente percorre o caminho ao contrário. Parece que a fé é um plano de carreira.
onde a gente começa pecador, a gente dá uma melhoradinha e vira santo, e no final a gente já é apóstolo. Paulo começa e mostra que o caminho é o contrário. A gente chega apóstolo, na metade do caminho a gente descobre que a gente é um santo. Um santo. E no final da vida a gente descobre que a gente é o pior dos pecadores. Ou seja, esse é o primeiro segredo. Se você quer buscar águas profundas, eu quero, e eu preciso reconhecer, eu preciso entender qual é a minha condição. Essa é a minha condição. Queridos, estamos aqui pela graça. É graça de Deus. Quanto mais o tempo passa, nós precisamos compreender mais a nossa condição de vaso e a excelência do que está dentro do vaso. Eu já compartilhei em outras vezes, né? Eu fui para o seminário em 1988, no Recife. Quando eu cheguei no seminário, eu achava que eu ia ter resposta para tudo. O seminarista, quando chega no seminário, ele chega lá dizendo assim, eu vou ter resposta para tudo. E aí, quando chegou na metade do curso, 2 anos, eu olhei para trás, eu vi o que eu tinha visto e o que faltava. Eu desconfiei que eu não ia conseguir descobrir tudo. Falei, eu acho que não vai dar tempo, porque 2 anos eu só vi isso, o que falta não tem. Quando eu terminei meu seminário, o dia da formatura, eu estava convencido que eu não sabia nada. É verdade, quando a gente chega no final, você fala, meu Deus do céu, e agora? Agora eu vou para a igreja, eu vou voltar e eu não sei tudo que eu achei que eu ia saber. A nossa vida com Deus, ela precisa ser vivida nessa perspectiva. Todo dia é uma descoberta, todo dia eu preciso buscar águas mais profundas, todo dia eu preciso conhecê-lo de uma forma mais profunda. Eu preciso conhecê-lo hoje mais do que eu conheci ontem, amanhã mais do que eu conheci hoje e assim por diante. Essa é a primeira condição. Quer água profunda? Nunca esqueça de onde você saiu. Nunca esqueça qual é a tua natureza. A tua natureza é isso que Pedro falou, eu sou pecador. Essa é a minha condição. A segunda resposta que eu encontro, se a gente quer entrar nessas águas mais profundas, eu preciso lavar as minhas redes. Repita comigo, diga, eu preciso lavar as minhas redes. Essa é a condição. Quando Jesus encontra Pedro e os discípulos, eles estão lavando as redes. Depois de um dia de frustração, de decepção, eles estão lavando as redes. Lavar as redes é uma necessidade do pescador. O cara que é pescador mesmo e que todo dia vive daquilo, ele não pode chegar da pesca e apenas pendurar a sua rede e amanhã pegá-la de novo sem limpá-la. Faz parte do processo, faz parte da vida, porque senão tanto a sujeira que foi acumulada naquela rede, quanto o mau cheiro que fica de um dia para o outro, não é verdade? Então é imprescindível que a gente lave as redes. Obviamente que a lição mais profunda que a gente precisa entender aqui, que lavar as redes significa que eu preciso lavar a minha vida. Eu preciso lavar o meu coração. Eu preciso lavar as minhas motivações. Eu preciso lavar as minhas intenções. Todos os dias eu preciso me apresentar diante de Deus e eu preciso lavar a minha vida. Amado, esse é um dos segredos mais profundos da nossa fé. Nós precisamos com constância entrar na presença de Deus e ser banhados na justificação dEle, no sangue de Jesus, que é poderoso para nos perdoar de todos os pecados. A gente pode fazer isso de tantas formas. Eu não tenho tempo de trabalhar tanto com vocês aqui, mas eu quero sugerir para que você depois estude com mais profundidade. A palavra de Deus, ela pode nos limpar, ela pode nos lavar. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você conhece, mais limpo você fica. Você se lembra quando Jesus lava os pés dos discípulos? Pedro, ele fala, não, você não vai lavar meus pés. E aí Jesus fala assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, como um bom sanguíneo, ele fala assim, não, então lava o corpo todo. E aí Jesus fala assim, não precisa lavar o corpo todo, o corpo já está limpo, é preciso limpar os pés. Então a palavra de Deus, ela tem uma capacidade de nos limpar. Eu não sei se você já provou disso. Você está lendo a Bíblia, lendo a palavra e de repente você sente, né, aquela lavagem espiritual, que coisa tremenda. Uma outra forma de eu ser limpo e de eu lavar a minha rede, meu coração, é através do quebrantamento.
É quando eu me prostro diante da glória e da santidade de Deus. Eu me quebranto, eu reconheço a grandeza dEle, a santidade dEle, a beleza dEle, a formosura dEle, o quanto Ele é incomparável. Quebrantamento, o que atrai o coração de Deus é quebrantamento. A Bíblia diz que Deus habita os mais altos céus, mas Ele habita também com aquele que é quebrantado de coração e contrito de espírito. Quebrantamento atrai o coração de Deus e tem a capacidade de limpar-nos. E por último, a confissão. A confissão, uma prática que a maioria de nós perdemos, deixamos. É confissão, é quando eu coloco a minha vida na luz. É quando eu me apresento, eu não faço de conta, sabe, eu confesso as minhas fragilidades, os meus pecados, os meus desejos maus, eu confesso, eu trago luz, eu não escondo, não, eu confesso. A confissão tem o poder de curar, a confissão tem o poder de sarar, não só perdoar, mas de curar também. Eu sei que nós estamos acostumados a trabalhar o texto nos encontros com Deus, Tiago, capítulo 5, verso 16, obrigado, Juliana. Nós confessamos e somos purificados, curados, lavados. Exercite essas práticas, palavra, quebrantamento, confissão. Você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A terceira resposta que eu encontro, se a gente quer buscar águas profundas, eu preciso me afastar da praia. Repita comigo, diga: eu preciso me afastar da praia. Eu vou dizer o que eu quero dizer para você com essa frase que eu estou falando aqui. Porque Jesus, a ordem que Ele dá é: vá para as águas profundas, ou seja, afaste-se da praia. Por quê? Para pensar um pouco, querido. Praia é lugar de entretenimento. Praia é lugar de distração. Volta e meia a gente está na praia, né? E a gente olha longe, assim, aquele barquinho, né? Que está pescando, ou seja lá o que for. E a gente admira, né? Ah, que coisa linda, olha lá. O cara está chegando com peixe, alguma coisa assim, né? Só que quem está na praia só vai ficar admirando, não vai provar. Não vai experimentar. Ele vai ficar na praia. Praia ele vai jogar, ele vai curtir, é frescobol, é futevôlei, é sorvete, é queijo coalho, não é coco. Praia é lugar disso. Amado, se você quer buscar águas profundas, se você quer buscar milagres extraordinários na sua vida, você precisa sair da praia e você precisa se aventurar em alto mar. Você precisa buscar águas mais profundas. A gente tem que entender com profundidade o que Jesus queria ensinar aqui. Presta bastante atenção nisso que eu vou te dizer. Marcos capítulo 8. A Bíblia diz que Jesus chega numa cidade, Betsaida, e havia ali um cego. E esse cego queria ser curado. O que Jesus faz com ele? Jesus pega ele pela mão e Jesus fala: vem comigo para fora da cidade. Depois você pode conferir isso na sua Bíblia. Marcos capítulo 8. Jesus pega na mão do cego e fala: vem comigo fora da cidade. Quando chega fora da cidade, Jesus ora por aquele cego, faz saliva, aquela história toda, e faz uma pergunta para o cego: e agora, você está vendo? Ele olha e fala assim: eu estou vendo homens que nem árvores andando. Eu não sei de onde que ele tirou a ideia que a árvore anda, mas o fato é que ele estava vendo homens como árvores andando. Não sei se ele tinha visto quando era criança, muito desenho animado, mas o fato é que ele diz isso para Jesus. Jesus fala: não, a coisa não está perfeita ainda não, deixa eu orar de novo. Ora, e o homem, ele vê. Ele começa a ver perfeitamente. Qual é a ordem que Jesus dá para esse homem? Você não lembra, né? Claro, eu li o texto, então fica fácil. A ordem que Jesus dá é: não volta para a cidade. Não volta para Betsaida. Vaza, da linha. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, por que Jesus tirou o cara da cidade para curar e falou para ele não voltar para a cidade? Aí você vai para um outro texto de Mateus, e você há de lembrar dele, quando Jesus orando diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se em Tiro e em Sidão tivessem sido feitos os milagres que em ti foram feitos, há muito tempo eles teriam se convertido. Sabe o que Jesus está dizendo?
Jesus está dizendo que Betsaida era uma cidade onde imperava a incredulidade, o ceticismo, a dúvida, a insegurança. Era uma cidade que, embora Deus tenha feito muitos milagres nela, o povo manteve uma atitude cética, de incredulidade. Será que foi Deus? Eu acho que não foi Deus, eu acho que foi o remédio, eu acho que foi o tratamento, eu acho que foi um monte de coisa, menos Deus. Sabe por que Jesus fala para ele, não volta? Porque se ele voltasse, ele comprometeria a cura que ele tinha recebido fora da cidade. O que eu quero dizer para você é que você precisa tomar cuidado com os ambientes que você frequenta. Porque os ambientes que você frequenta podem determinar a superficialidade ou a profundidade da vida espiritual que você vai ter. Você chega no seu trabalho, na escola, com testemunho, com algo extraordinário para contar, e as pessoas vão olhar e dizer, não, é o tratamento, não, é que medicamento bom, hein? Medicamento de primeira qualidade. Eles nunca vão admitir que foi uma intervenção de Deus na sua vida. E aí você ouve aquilo e você começa a duvidar, começa a questionar, começa a colocar em xeque aquilo que Deus fez na sua vida. Então, se você quer buscar águas mais profundas, você tem que sair da praia e você tem que se aventurar às águas mais profundas. Porque são nas águas mais profundas que Deus vai trazer um nível de revelação para você muito mais profundo. A gente quer ter resultado diferente, mas a gente continua fazendo as mesmas coisas. A gente não pode. A gente tem que se aventurar. Jesus deixou claro, vai para as águas profundas. Vai para as águas profundas. São nelas que vocês vão me conhecer. São nelas que vocês vão provar os milagres de Deus. A quarta resposta que eu encontro, e quando eu chego nesse ponto da palavra, eu sei que todo mundo fica com uma pergunta: quantos pontos essa palavra vai ter? Porque eu já estou no quarto. Eu já quebrei todas as regras homiléticas de uma pregação, né? Porque disse que uma pregação bem elaborada, ela tem 3 pontos. Eu já estou na 4, e eu não vou nem me arriscar a te dizer quantas são, senão você desiste e vai embora. E eu não quero, eu quero terminar. Por isso que eu estou mais ou menos uma metralhadora aqui, porque eu tenho muita coisa para falar e pouco tempo. Se bem que não me deram hora, né? Então aquele relógio lá para mim está parado, não quer dizer nada. A quarta resposta que eu encontro, querido, que Jesus deixa claro aqui nesse texto, é que eu preciso da ajuda de terceiros. Repete comigo, diga: eu preciso da ajuda de terceiros. Você se lembra que quando ele joga a rede, ele pega tanto peixe, que aquele barquinho dele quase vai a pique. Não aguenta. É tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que ele precisa gritar para o barco que estava perto, e ele precisa dizer assim: vem me ajudar, porque a gente não vai dar conta de pegar todos esses peixes. O barco vem, eles dividem o peso, e eles chegam com segurança na praia. Sabe o que isso quer dizer para mim, querido? Isso quer dizer que se eu quero experimentar águas mais profundas na minha vida, eu preciso da ajuda de terceiros. Eu preciso da ajuda de uma outra pessoa. Eu não me basto. Eu não sou suficiente em mim mesmo. O que eu quero dizer para você é que existem coisas, presta bastante atenção no que eu vou falar para você. Isso aqui não tem nenhuma perspectiva doutrinária, religiosa. Não, não, não. Isso aqui é fato que eu tenho experimentado na minha vida. Tem coisas que Deus colocou na comunidade cristã de Ribeirão Preto, que Ele não colocou aqui. Ele não colocou. E se você quiser, você vai ter que ir lá buscar. Assim como tem coisas que Deus colocou aqui na comunidade metodista, que Ele não colocou lá, e que se eu quiser eu tenho que vir buscar. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que a gente depende um do outro. Ninguém está aqui para competir, nós estamos aqui para completar. Nós temos que entender isso. Gente, eu já vou confessar uma fraqueza minha. Eu detesto sonho, e eu detesto quando alguém vem perguntar para mim o que o meu sonho significa. Então, se você vier, se você for tentado a vir perto de mim e falar: eu tive um sonho, o que significa? Já saiba que eu odeio. E eu questionava muito Deus. Eu cheguei num ponto que eu falei: Deus, eu não aguento mais. Por que as pessoas vêm perguntar para mim? Por quê? Eu não gosto de sonho. Eu não acredito em sonho. Isso é a minha fraqueza, tá, gente? Vocês me desculpem, pode te escandalizar, mas eu sei que tem sonho de Deus. Mas a maioria é aquele sonho de chave, de gaveta, de criança. Eu não aguento mais esse negócio. Mas tudo bem.
Aí Deus foi muito claro para mim. Deus falou assim, sabe por que eu faço as pessoas te perguntarem? Porque você tem que entender que um depende do outro. Para um eu dou sonho, para outro eu dou interpretação, para outro eu dou sentimento, para outro eu dou estratégia, para outro eu dou resposta. Você precisa aprender a ouvir. Uau! Eu continuei sem entender sonho nenhum, mas pelo menos eu ouço. Eu preciso da ajuda de terceiros. Eu sei que tem muita gente que questiona, e eu respeito o seu questionamento, embora eu pense diferente. Eu entendo que existem dons e talentos que Deus está colocando na vida de algumas pessoas ao redor do mundo, que se eu quiser eu tenho que ir lá buscar. Há 3 anos atrás, exatamente, há 4 anos atrás. 4 anos atrás eu fiquei sabendo de uma sala de oração, eu já compartilhei isso aqui. Eu fiquei sabendo de uma sala de oração que existe em Kansas City. Kansas City não é ali. Kansas City é lá no meio dos Estados Unidos. Para ir lá é caro, é difícil. E eu olhei aquilo ali e eu fiquei sabendo que é tudo transmitido ao vivo, online. E eu entrava no quarto, entrava no computador e eu ficava na frente do computador. Eu não falo inglês, viu? Fica tranquilo, não entendia nada. Mas não precisa de entender, eu preciso sentir o ambiente. Eu olhei aquilo ali, a primeira vez que eu olhei aquilo ali, eu falei, um dia eu vou nesse lugar. Eu preciso ir lá buscar essa semente que está nesse lugar. Resumindo a história, depois de 1 ano, Deus nos levou para lá, nós entramos naquela sala, nós participamos de um seminário 10 dias ali, e nós pegamos uma semente daquele lugar. E essa semente eu tenho semeado por onde eu ando. Eu tenho procurado influenciar o maior número de músicos. Eu não sou músico, mas eu tenho procurado influenciar uma geração de músicos. Por quê? Porque eu entendo que ali tem uma semente que precisa ser compartilhada e frutificada aqui em Brodowski, em Ribeirão Preto, em Batatais, em qualquer lugar. E eu fui lá buscar. Agora ir lá buscar teve um preço, querido. E eu não tenho tempo para te contar a história, que o preço que eu paguei foi mais alto, porque mudaram a data do congresso, eu tive que remarcar a minha passagem aérea e tem multa. Mas eu fui. Há 2 anos atrás, eu também vou confessar um outro pecado para você. Já que é para confessar pecado, deixa eu aproveitar. Ninguém falou que era para confessar pecado, mas tudo bem. Eu confesso para você que eu nunca tive paciência de ouvir uma palavra inteira. Um CD, DVD, eu não tenho paciência de ficar ouvindo aquilo ali 1 hora. O Danilo vive falando para mim, mas suas palavras, piorou. Eu já sei o que eu vou falar, por que eu vou assistir? Ele falou, mas você tem que assistir para dar uma melhorada. Eu não tenho paciência. Janeiro de 2016, eu acordei com uma vontade de ouvir uma palavra de um homem chamado Bill Johnson. Eu não sabia nem quem era. Eu confesso que eu não sabia quem era. Ouvi falar, mas nunca tinha ouvido uma palavra dele. Nem minha, quanto mais dele. Aí fui para o YouTube, falei, Deus deve estar fazendo eu querer ver alguma palavra dele. Aí eu vi uma palavra de 1h30, 1h20, uma de 30 minutos, é essa. A de 30 minutos. Foi exatamente essa que me pegou, porque na palavra ele estava falando do aniversário de 110 anos da Rua Azusa, Los Angeles. Eu olhei para aquilo e eu falei, eu vou nesse lugar. Mas isso foi em janeiro, o aniversário era em abril. Ninguém faz um planejamento em 3 meses para uma viagem internacional. Capialzinho saindo de Ribeirão Preto e indo para a Califórnia. Imagina. Outro pecado. Eu vou confessar outro, tá se influindo, sabe, gente? O último lugar da face da terra que eu queria ir era na Califórnia. Porque tem uma tal de falha geológica lá que eles já estão esperando faz anos um outro terremoto. Vai que dá o dia que eu estou lá. Eu não queria ir para a Califórnia nunca. Mas aquele dia foi forte demais. Deus falou, eu quero você nesse aniversário. Em 3 meses eu fui lá. Eu também não tenho tempo de compartilhar com você o testemunho, mas eu estava lá, pisando lá, junto com uma equipe, né? 10 pessoas. Marcelo está aqui, Vinícius. A gente foi junto, com uma equipe de 10 pessoas. Fomos. Um culto com 70 mil pessoas. Começou 8 horas da manhã, acabou 9 horas da noite, 10 horas da noite. Sem parar. O tempo todo. Eu estava ali. Recebi aquela semente. Poxa vida, avivamento de 110 anos da Rua Azusa. Ainda mais que esqueci qual que é o nome do cara lá mesmo. Do avivalista. Simon. Ele disse que depois de 100 anos ia cair porção dobrada naquele lugar. Eu falei, é comigo mesmo. Vou lá. Participei do culto. O culto acabou 10 horas da noite do sábado. Eu estava lá. Eu falei assim, eu estou a 10 horas de carro da Bethel, em Redding. Vamos lá?
Pô, para quem saiu de Ribeirão, tá 10 horas de carro, vamos. E nós tínhamos só 2 dias mais em Los Angeles. É 10 horas para ir, 10 horas para voltar. Vamos. Montamos no carro e fomos. Chegamos na Bethel, o culto começava às 6 horas da tarde. Chegamos lá às 6h15. Direto da estrada, sem banho, sem nada. Entramos naquele lugar. Quando eu entrei naquele lugar, eu continuo não falando inglês, eu não entendi nada. O pastor pregou, não sei o que ele pregou, mas eu estava naquele lugar, virou até brincadeira, né? Tem uma jovem da nossa igreja, que ela vive brincando para mim, comigo. Ela fala assim, Valdir, você não tem que entender nada, você tem que se expor ao ambiente. Porque ela falava assim, você entende alguma coisa? Eu falei, nada, mas eu estou exposto. Eu estou encharcando de tudo que tem nesse lugar aqui, eu quero. Na segunda-feira, pegamos o carro, voltamos. Vamos embora. Mas eu fui lá buscar uma semente. E eu trouxe essa semente. Falta tempo para eu te contar tantas experiências de lugares onde Deus nos levou para buscar semente. Sabe por quê? Porque eu preciso dos meus irmãos. Tem coisas que eles têm que eu não vou ter nunca se eu não for buscar. E Deus quer saber qual é a minha disposição de pagar o preço de ir buscar. Então eu preciso da ajuda de terceiros. Quinto, a quinta resposta que eu encontro aqui é que eu preciso de uma palavra. Repita comigo, diga, eu preciso de uma palavra. Você conhece o texto tanto quanto eu. Pedro, pescador, profissional, tinha pescado a noite inteira, ele sabia os pontos de melhor pescaria, ele estava de manhã, o horário não era propício. Jesus falou assim, vai para as águas profundas e joga a rede do lado. Pedro olhou para Jesus e falou assim, olha, eu entendo de pesca mais do que o Senhor, eu acho. Mas eu vou dizer uma coisa para o Senhor, pela tua palavra, eu vou lançar a rede. Ainda que eu não creio, mas pela tua palavra eu vou fazer. O que você e eu precisamos hoje é de uma palavra. E essa palavra nós só teremos em águas profundas. Nós não teremos na superficialidade de um relacionamento rápido. Você já viu que a maioria das vezes que a gente entra na presença de Deus, a gente entra, Deus me dá um carro, me dá um marido, me dá um trabalho, me dá dinheiro, me dá saúde, me dá prosperidade, me dá, e o tempo acaba, a gente vai embora, e Deus fica assim, ei, eu quero falar, mas não dá tempo. Por quê? Porque a gente tem mais coisa para fazer, não dá para ficar aqui gastando tempo. Deus quer que você gaste tempo na presença dEle. Você precisa de uma palavra, querido. Uma palavra pode mudar a sua vida. Uma palavra vai ser melhor do que 1000 pregações nesse púlpito. Uma palavra de Deus pode mudar a sua vida. Quantos aqui nunca ouviram a voz de Deus? Nunca tiveram uma experiência profunda com Deus. Por quê? Porque não estão dispostos a colocar em prática. Olha que interessante. Há alguns meses eu tenho pegado o hábito. A Roseli me convenceu que orar de madrugada a fila é bem mais curta. Então eu tenho acordado já há meses, às 4 da manhã para orar. Há meses, todo dia, sábado, domingo, feriado, 4 da manhã. Eu vou orar até 6, 7 da manhã. E muitas vezes vou direto para o trabalho depois. Outro dia, eu acordei 4 horas, e assim, você sabe que a gente sente a presença de Deus, né? Assim como a gente não sente. A gente sente. Eu acho que a maior tragédia na vida de um crente é quando ele não sabe distinguir se Deus está ou se Deus não está. É mais ou menos Sansão. Sansão achou que estava, mas não estava, já tinha ido embora. É uma tragédia. Eu acordei 4 horas da manhã, como eu sempre fazia. E olha, amado, quando eu chego na sala do AP que eu moro, é tremendo, porque eu chego ali e a presença de Jesus está lá. Ah, meu Deus do céu, tem dia que eu fico mais de 1 hora só olhando para o rosto de Jesus, assim. Eu falo, Jesus, tu és mais lindo do que falaram. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é incomparável. E eu fico olhando para Ele, namorando, assim, meu Deus, que coisa gostosa. Um dia eu acordei, 4 horas da manhã, e fui para a sala. Quando eu cheguei lá, Deus não estava. É verdade. Quem me conhece sabe que um sanguíneo, a primeira coisa que eu fiz na hora que eu cheguei na sala foi assim. Cadê o Senhor? Eu falei, bom, já que eu acordei, eu vou orar. Aí eu comecei a orar, 4h05, 4h10,
4h15, nada de Jesus chegar. Eu já fui ficando nervoso, porque um sanguíneo ele vai aguentando, mas o pavio dele é curto. E 4h20, 4h25, quando foi 4h30, Jesus chegou. Foi muito claro. E aí, como um bom sanguíneo, né? Eu não precisei nem falar, né? Você ouviu que o senhor está atrasado 30 minutos? Eu já estou aqui faz 30 minutos. Onde o senhor estava? Perdeu a hora? A gente não fala, mas a gente pensa. É verdade. Você está rindo. Se você está rindo é porque você faria o mesmo. Aí sabe o que Jesus falou para mim? Eu estou falando algo real, querido. Não é brincadeira não, aconteceu mesmo. Sabe o que Jesus falou para mim? Jesus falou para mim assim: sabe por que eu atrasei 30 minutos? Quer dizer, ele sabia. Ele confessou que ele tinha atrasado 30 minutos. Um sanguíneo adora essas coisas, né? Aí ele falou assim: sabe por que eu atrasei 30 minutos? Eu falei: por quê? Aí ele falou assim: porque eu queria que por 30 minutos você sentisse o que eu sinto quando eu venho e você não vem. Quebrou as pernas, né? Quebrou as pernas, quebrou o corpo inteiro, quebrou foi a espinha. Eu tive que botar minha boca no pó e falar: Deus, me perdoa. Eu estou contando essa história para você, porque certamente Jesus te esperou tantas vezes e você não foi. Quando a gente sente isso uma vez na vida, a gente acha que a gente pode bater no peito e a gente pode pedir justiça. Jesus disse: é exatamente isso que eu senti todas as vezes que eu vim, te esperei e você não veio. Jesus está nos esperando todos os dias. Eu dei o meu testemunho de horário, mas o horário é o que menos importa. Não é o horário, a gente descontrai e brinca. Não é Jerusalém, não é em Samaria. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Ele está esperando você. Se você quer milagres, se você quer coisas extraordinárias na sua vida, você precisa sair da vida superficial e você precisa buscar águas mais profundas. A sexta resposta que eu encontro, eu falei brincando, mas é sério, né? Que hora que acaba? Eu não sei que hora que acaba. Que hora que acaba? Pode ir? Ah, você vai se arrepender. De duas uma, você nunca mais vai me chamar. A sexta resposta que eu encontro: eu preciso de paixão e de admiração por tudo aquilo que Jesus faz. Repita comigo, diga assim: eu preciso de paixão e de admiração por tudo aquilo que Jesus faz. Jesus está buscando uma igreja apaixonada. Uma igreja que esteja mais apaixonada pela sua face do que pelas suas mãos. Provavelmente o que trouxe você para a igreja foi o que Ele podia fazer para você. O que Ele podia realizar na sua vida. Qual o nível de prosperidade que Ele podia te dar. Se Ele podia resolver o seu conflito conjugal, o seu desemprego, a sua falta de saúde. A maioria de nós vimos para a igreja por causa disso. Mas Jesus está buscando um povo apaixonado, que se admire pela face dele muito mais do que pelas mãos. O povo que experimentou esse milagre, diz a Bíblia, que ficaram perplexos, ficaram admirados, ficaram extasiados com aquilo que Jesus podia fazer. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei quanto tempo você tem de fé. Eu completo esse ano 34 anos de casamento. E 34 anos de casamento é uma boa caminhada. É uma boa caminhada. Eu estou usando aqui a ilustração do casamento porque Jesus usou. Quando Ele quis falar do relacionamento dele com a igreja, Ele usou a figura do casamento. Lembra disso em Efésios. Então eu quero também ter essa liberdade de usar a figura do casamento. 34 anos de casamento. Existem algumas coisas que tentam roubar a nossa paixão. Quem tem daí para mais, ou quem tem alguns anos de casamento, vai saber que o que eu estou dizendo é fato. Tem algumas coisas que acontecem que vão roubando a nossa paixão e a nossa admiração. Por exemplo, a rotina,
A rotina vai roubando a nossa paixão. Você já viu que o cardápio não muda, toda terça é ovo. A gente vai entrando numa rotina que a gente até já sabe o que vai ter. Então assim, cônjuges, inovem, né? Dá uma mudadinha aí, tudo bem, pode até fazer ovo, mas muda pelo menos, né? Pochê, faz diferente. Porque rotina rouba a nossa paixão. Agora, por que eu estou falando isso? Porque toma cuidado para você não fazer do culto uma rotina. A gente já sabe, hoje vai começar o culto, vai ter 30 minutos de louvor, e se tiver ruim o pastor vai subir e interromper. E se tiver bom ele vai deixar um pouquinho mais. Aí vai ter uma palavra de oferta, depois vai ter uma palavra que dependendo quem vai falar mais do que a boca, ou dependendo vai ser rápido. Aí vai ter um apelo e acaba. A gente já sabe como é o culto. E aí a gente fala assim, hoje eu não vou não. Ainda mais se eu sei quem vai pregar, se não é o cara que eu gosto. Não, hoje eu não vou não. Rotina. Rotina vai roubando a nossa paixão. Você conhece a história daquele paralítico no tanque de Betesda, né? Todos os anos, eu não me lembro quantos anos agora de cabeça, todos os anos ele ia lá para o tanque, mas ele nunca era curado, lembra? Você já pensou se naquele sábado ele falasse, não vou hoje não. Hoje eu estou down, hoje eu estou para baixo. Todo ano eu vou, alguém chega primeiro que eu. Se ele faltasse daquele dia, já pensou? Ele morria paralítico. Mas ele perseverou e ele foi todos os dias. E aquele dia ele não entrou na água, mas a água entrou nele. Jesus falou assim, aqui está quem é maior do que Abraão, quem é maior do que o anjo e quem é maior do que esse tanque. Levanta, toma o teu leito e anda. Ele levantou, tomou o leito e andou. Amado, eu quero motivar você no sentido de venha para o culto com expectativas de que Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Não caia na rotina. Não caia na mesmice. O que eu estou querendo dizer? Não perca a paixão, querido. Não perca a paixão. Eu sempre brinco, meu pai falava assim, filho, quando você namora, um guarda-chuva dá para os dois. Quando casa, cada um tem o seu. Embora eu não concorde, eu tenho que concordar que muitas vezes a gente é tentado. Sabe por quê? A gente vai perdendo a paixão. A gente vai perdendo o brilho nos olhos. É uma mesmice. Pintaram a igreja até de uma cor que eu não gosto. Apaixone-se cada dia mais pelo teu amado. Essa é a sexta resposta. A sétima. Agora eu vou falar para você, são só 8. Já estou acabando, porque aí você não fica tentado a achar que é 10, 12, 15. Não, são 8. Já estou terminando, a gente já vai orar. A sétima resposta que eu encontro. Eu preciso estar disposto a deixar tudo. Repita comigo, diga eu preciso estar disposto a deixar tudo. Olha, momento cultural. Sabe o que significa tudo? Tudo. Você tem que estar disposto a deixar tudo. Você tem que provar para Jesus que Ele é mais importante do que qualquer coisa na sua vida. Para pensar comigo, parece uma coisa inconcebível. Eles passaram a noite toda para pescar, peixe, claro. A noite toda, voltaram frustrados, decepcionados, não conseguiram peixe. O mar não estava para peixe, literalmente. Aí Jesus dá uma palavra, eles voltam com o barco lotado de peixe. Quando eles chegam na praia, que eles podiam sair para a galera, para festejar, porque tudo que eu busquei a madrugada toda, eu consegui agora, sabe o que eles fazem? A Bíblia diz que eles deixaram tudo para seguir Jesus. Ou seja, tudo aquilo que foi meu propósito, meu objetivo de vida, eu estou disposto a abrir mão para ter Jesus. Foi isso que eles fizeram. Sabe por que a gente não experimenta coisas profundas, extraordinárias? Porque a gente não está disposto a deixar tudo. Namorados, cônjuges, vocês precisam entender que o seu cônjuge, o seu namorado, precisa amar mais Jesus do que você. Se for diferente, não vale a pena. Jesus é o primeiro, Jesus é o único. Você está disposto a deixar tudo? Quer fazer uma provinha rápida? Pensa nas 3 coisas mais importantes da sua vida. Vou te dar 5 segundos, já foi 3. É porque a gente não tem tempo.
Eu estou falando sério, depois você pode fazer esse exercício em casa, mesmo sem você saber, mesmo você já sabendo a resposta, faça com sinceridade, porque o Senhor vai falar com você. As 3 coisas mais importantes da sua vida. Agora tira uma e fica só com 2. Difícil, né? Tira mais uma e fica só com uma. Essa coisa que ficou aí é a coisa mais importante da sua vida. Eu não sei o que é. Marido, filho, dinheiro, trabalho, saúde. Eu não sei o que é. Eu estou dando algumas sugestões aqui. Tá? Agora, a minha pergunta para você é a seguinte. Você está disposto a abrir mão disso para ter Jesus? Se você responder sim, você está disposto a abrir mão de tudo por causa da sublimidade, da beleza e do conhecimento de Jesus. Aí Deus vai te levar a coisas profundas, porque Ele sabe que as coisas materiais e aquilo que são alvos da sua vida não vão roubar você da presença dEle. Você vai glorificar a Deus com as suas conquistas. A última resposta que eu encontro aqui, se os músicos quiserem subir já, eu não sei se a gente acaba com música, se é hábito, né? Mas os músicos podem subir porque a gente vai orar e eu já vou terminar. A última resposta que eu encontro aqui é que se você está disposto a encontrar águas profundas e a ter coisas extraordinárias na sua vida, você precisa estar disposto a compartilhar com outras pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Repita comigo, eu preciso compartilhar com outras pessoas o que Deus tem feito na minha vida. Há muita gente perdida lá fora, há muita gente que não tem noção do que Deus está fazendo dentro desse lugar, dentro das congregações, dentro das células, das casas, enfim, dos seus ambientes de reuniões. As pessoas não têm noção disso. E sabe o que você precisa? Você precisa sair daqui com a disposição de compartilhar com essas pessoas. Jesus termina essa história dizendo para Pedro: Pedro, a partir de hoje você vai deixar de ser pescador de peixe e você vai ser pescador de homens. Ou seja, essa responsabilidade o Senhor está colocando sobre cada um de nós aqui nessa noite. Você está deixando de ser o que você foi a vida toda, porque agora eu vou te usar para ganhar gente, para fazer diferença nessa geração, para levar essa geração a ser uma geração mais profunda, porque essa geração tem sido superficial demais, essa geração tem sido religiosa demais, essa geração tem sido carente dos milagres, do poder de Deus, da beleza de Jesus. E eu preciso fazer diferença no meio dessa geração. Eu preciso ser como Davi. Eu preciso influenciar a minha geração. Eu preciso servir a Deus com esse chamado e com essa consciência. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento.